Bom, olá para todos, espero encontrá-los em boa saúde, paz de espírito. Vamos iniciar agora a nossa primeira aula da disciplina de instituições e políticas urbanas. Como eu tinha adiantado para vocês, a gente sempre começa contextualizando historicamente essas questões todas, para a gente entender exatamente em que contexto que a gente vai discutir essas questões, instituições e políticas urbanas, como que elas funcionam e, obviamente, no que toca às legislações, principalmente urbanística e ambiental, que direcionam essas políticas e essas instituições urbanas. Bom, a primeira coisa que a gente sempre fala, é um pouco sobre essa questão do aparecimento da cidade, essa invenção humana, considerada a maior invenção humana, na cidade que vão acontecer as grandes trocas, de todo tipo de riqueza, sejam elas materiais ou espirituais ou filosóficas ou científicas, de qualquer espécie. Então, a cidade vai aparecer aí desde o princípio aí, como esse ponto, de desenvolvimento e também como difusor, Ela difunde, para a escala regional, Em consequência, nós temos aí a formação das regiões, das redes, sistemas urbanos e por aí vai. Então, o que faz isso acontecer são as funções especializadas que a cidade tem, de enriquecimento, de responsabilidades institucionais, e por aí vai, que vai reverberar ao longo da escala regional, e do território em geral, fazendo inclusive conexões com outros nós, e outros pontos, que seriam outras cidades. Então, desde o princípio, tem essa ligação que é dialógica, entre a cidade e o desenvolvimento dela e de sua região, sobre a qual ela tem influência, e, consequentemente, o grande desenvolvimento, o grande crescimento, ou a estagnação, ou o desaparecimento de uma cidade está diretamente ligado à capacidade dessa cidade de resolver seus problemas fundamentais e de promover realmente esse desenvolvimento. Bom, no caso específico aqui brasileiro, ainda falando na escala de nação, o que a gente tem é essa história oficial contada, que o Brasil foi descoberto, vejam que está aí entre aspas, esse descoberto em 22 de abril de 1500, a Armada de Cabral, na verdade, ela era destinada à Índia mesmo, especificamente, às Índias, não as ocidentais, as orientais mesmo, e deveriam parar nas ilhas que já se tinham notícia, aqui no que a gente chama hoje de Brasil. Na verdade, Duarte Pacheco, em 1496, já tinha parado aqui, ele sai no encalço de Cristóvão Colombo, e essa expedição meio escondida, meio espiã, digamos assim, O fato é que em 1494, no Tratado de Tordesilhas, vejam as datas, a incoerência nas datas, em 1494, o Tratado de Tordesilhas já dividia o mundo, entre aspas, desconhecido entre Portugal e Espanha com uma clareza e com uma especificidade, uma determinação muito grande, Então, a gente vai discutir isso logo em seguida, e não foi bem assim, desse jeito, não. O fato é que, a partir de 1530, Portugal já vai se preocupar com essa questão da ocupação do território, vai dividir, como a gente aprendeu história mesmo, o Brasil em capitanias hereditárias, distribuição de sesmarias, seus donatários e por aí vai. Chegam os primeiros governadores gerais, o Mendes Sá, que vai ser o primeiro governador geral do Brasil, começa o povoamento da terra, distribuição de áreas, fiscalização pelas autoridades locais muito tênue ainda. Isso vai persistir até a independência do Brasil em 1822. Então, a partir de 17 de julho de 1822, vão se suspender todas as concessões de terra, na medida em que o Brasil já não é mais um reino unido a Portugal, independente, completamente independente, então vão se suspender as concessões de terra, E isso só vai ser retomado a partir de 1850, com esse regime jurídico de terras públicas.
Então, começa-se a repartição geral das terras públicas a partir de 1854, sobre uma nova égide, né? O Primeiro Império já nem existe mais, né? Que a gente já tem aí o período chamado período de regência, a partir de 1842, né? E só a partir de 1854, já no Segundo Império, é que vamos começar a ter repartição, né? Uma nova repartição geral de terras públicas. Bom, de qualquer jeito, isso ainda no Segundo Império, né? De qualquer jeito, nós vamos ter aí no período subsequente, né? O período republicano, né? Essa lei que está colocada aí, 2083, de 1909, é criada a Diretoria do Patrimônio Nacional, que vai, de alguma maneira, né? Reger essa repartição geral e esse domínio das terras públicas. Não vai se mudar muita coisa nesse período republicano, só vai começar a mudar alguma coisa a partir de Vargas. Então, o governo de Vargas vai começar em 1930, né, com a dita Revolução, né, varguista, e ele vai criar, então, a Diretoria do Domínio da União a partir de 1932. Antes dele sair, ele sai em 1945, com o término da Segunda Guerra Mundial. Antes dele sair, ele vai transformar essa diretoria no Serviço do Patrimônio da União, em 1944. E a partir da nova Constituição, né, a gente tem esse Serviço do Patrimônio da União transformado em Secretaria do Patrimônio da União, elevada ao status, né, de Secretaria Especial do Patrimônio da União em 1988. E continua com esse nome, né, atualmente sob o Ministério do Planejamento. Tá? Então, um breve histórico aí de como é que essas questões institucionais acontecem sob o regime de terras no Brasil. Bom, retomando um pouco mais daquela história, conforme a gente falou, né, eu apresento aqui para vocês o famoso Planisfério de Cantina, né? Tá aí circa 1502, né? Isso é também uma data um pouco difusa, né? Cerca de 1502 que ele é feito, né? Esses mapas demoravam algum tempo para fazer, o que significa que muito provavelmente, né, essa quantidade do litoral brasileiro que se encontra aí já feita no mapa, né, muito provavelmente foi descrita muito antes de 1500, né, como eu tinha falado para vocês. Para um mapa desse estar pronto em cerca de 1502, essa informação tem que ter chegado na mão dele muito antes disso aí. E vejo que o detalhe maior é do litoral norte brasileiro, tá? Maranhão, Ceará, por ali assim, que realmente foi aonde o Duarte Pacheco aportou, dizem, né? Dizem não, já tem registros, né, de que isso aconteceu. Os historiadores mais recalcados, assim, mais retrógrados, querem falar que isso é meio difuso, não tem muita informação, mas a verdade é que existiu realmente essa expedição do Duarte Pacheco, né, em 1496, entre 1494 e 1496, realmente ele vai aportar aí no litoral brasileiro e vai realmente fazer toda essa descrição, né, bem mais ou menos detalhada disso aí, medições e tudo, que vai gerar efetivamente esse mapa aí, né, como eu falei com vocês. Então, né, o país vai surgir como um paradoxo, né? Não é à toa que a gente é meio perdido assim, no tempo e no espaço, desde o primeiro momento, né, um paradoxo, né? Então, antes mesmo da descoberta do Brasil, ele já pertencia a Portugal, né, de alguma maneira, né? E como eu tinha falado para vocês antes, está aí o Tratado de Tordesilhas, né, feito na cidade de Tordesilhas, à beira do Douro, na Espanha, em 1494. Então veja que quando Cabral chegou aqui em 1500, realmente ele já vinha, né, para fazer uma parada em direção às Índias orientais, às Índias verdadeiras, né? Na verdade, Cabral é uma vergonha para Portugal, né? Isso já foi comprovado, né? Ele era considerado um mau navegador, né? Medíocre. E realmente essa viagem que ele fez, né, da qual ele parou no Brasil, que contam pra gente que ele descobriu por acaso a costa brasileira, não tem nada disso, além de ser uma grande mentira. Ainda se trata de uma pessoa que não contava lá, né, com muito afeto das autoridades portuguesas. Tá? O fato é que em 1494, né, o tratado já exigia, Portugal, inclusive não eram 370 léguas, eram 300 léguas a partir de Cabo Verde, né, para oeste, e Portugal insistiu que se passasse para 400 léguas, e no final das contas fecharam o negócio, né, vamos dizer assim, Portugal e Espanha, que tudo que houvesse até 370 léguas a partir de Cabo Verde, né, para oeste, pertenceria a Portugal. Depois dessa linha de 370 léguas, tudo que existisse pertenceria à Espanha.
Bom, então a história fundiária, né, no Brasil passa por 4 períodos distintos, né? Quando a gente fala fundiária, a gente fala da questão, né, de a quem pertence, né, a propriedade das terras, né, uma questão fundiária, né? Então ela vai se iniciar sob a égide do regime jurídico legal da coroa portuguesa, como eu falei para vocês, né, a princípio, né, a cidade, eu diria até pré-colonial quase, né? Passou pelo regime das capitanias hereditárias, aí sim já no período realmente colonial, né? E Sesmarias, evoluindo para o regime de posse da terra, né? Depois ganha tratamento legal através da lei de terras, né? Aquele tratado, aquele decreto de 1850. E após a proclamação da República, né, receberá disciplina constitucional e ordinária, né? Uma vez que a República começa a ter as suas constituições, né? A partir daí, né, conforme a gente falou para vocês lá, ela vai ter essa disciplina mais constitucionalizada. Bom, em suas origens remotas, né, o direito do urbanismo brasileiro, né, encontra nas ordenações do reino, né, as tradições básicas que se sustentam até hoje, tá? Elas persistem até hoje de alguma maneira. Então, cometer aos regulamentos administrativos a condição de delimitar e fixar os limites de fruição do direito de construir. Então, digamos que seja uma proto-legislação urbanística, né, ou de construção, né, e fixação de normas genéricas na legislação nacional, sempre ficando a cargo das autoridades municipais a edição das normas específicas. Isso persiste até hoje, gente. Aí entra um pouco da nossa reflexão sobre a questão da federação, né, do pacto federativo que o Brasil tem. Alguns autores vão considerar que, na verdade, né, essa federação se constitui pelos estados, tá, e que os municípios estão submetidos aos estados. Mas o fato é que a tradição legislativa brasileira nos mostra claramente que, desde o princípio, né, a realidade local fala um pouco mais alto. E, em última análise, né, é como deveria ser. É na cidade, né, na escala da cidade, né, e aí é melhor a gente começar até trocar isso aí, né, na escala do município, na verdade, né, aí sim não há controvérsias com relação a isso, né, o ente federativo menor, a unidade, né, menor dentro da Federação Brasileira é o município. A cidade é uma acepção, né, uma concepção do que é urbanizado, né, das áreas urbanizadas dentro do distrito, que aí sim você teria a sede municipal, né, que seria a área urbanizada principal do município, e alguns distritos, né, com alguns aspectos de urbanização. Portanto, o vocábulo, efetivamente, a palavra cidade, dentro do processo legislativo brasileiro, dentro da tradição legislativa brasileira, ela não existe. O que existe são os municípios. Este é o ente legal. É contra ele que movemos processos, é ele que move processos contra A, B ou C, é ele que determina regras, leis ordinárias, leis complementares, leis orgânicas municipais. Então, do ponto de vista legislativo, é bom sempre a gente atentar para esse fato, tá? Por incrível que pareça, esse conhecimento é incomum. Há urbanistas que se confundem ainda com isso, mas não há confusão quando você olha isso sob o ponto de vista legal, sob o ponto de vista legislativo. O ente, a unidade, né, a menor entidade federativa que a gente tem é o município. Ela que tem uma poligonal clara, é ela que se conforma como si mesma, ela que tem uma área, tá? E para a sede municipal, inclusive, ser considerada como uma área urbanizada e aí passar a ser chamada de cidade, é necessário uma lei orgânica municipal, tá? Que se chama Lei do Perímetro Urbano. Então, também a cidade precisa revisionar ou fazer uma revisão dessa lei do perímetro urbano de tempos em tempos, uma vez que a cidade cresce, né? As áreas urbanizadas, né, desse município, né, ela está efetivamente sempre crescendo. Inclusive, é interessante se fazer uma lei do perímetro urbano já pensando, né, na expansão disso aí, né? Então, áreas de expansão urbana, por exemplo, já pensar, né, dentro do próprio perímetro urbano quais são as áreas prioritárias, né, para a expansão urbana. Mas a gente vai falar um pouco disso mais à frente.
Então, a primeira lei brasileira de urbanização municipal ainda vai se dar no Primeiro Império, né, como a gente falou, né? Então, entregava aos conselheiros municipais, o que a gente chama de vereadores hoje, né, a incumbência de legislar sobre aspectos relativos à questão edilícia, né, de edificações, tá? E, obviamente, suas consequências para a cidade, tá? Então, a doutrina administrativa brasileira, né, ela se constrói a partir daí, né, onde os municípios têm o poder de regulamentar e policiar também o processo construtivo e o processo de expansão urbana, como eu acabei de falar para vocês, tá? Então, constitucionalmente, a Carta de 1824, né, logo depois da independência, ainda no Primeiro Império, já vai tratar distintamente, né, o que é público e o que é privado. Então, essa confusão de público e privado no Brasil se dá por conta realmente de uma estrutura sociológica, ela não se dá pelo direito. Tá? Essa distinção clara entre o público e o privado ela já acontece desde logo depois da independência do Brasil. O problema é como, né, do ponto de vista do poder, das relações de poder e sociológica, como é que esse público é tratado. Tá? Mas não há nenhuma confusão desde o princípio do que é público e o que é do privado. Tá? Bom, essa fase, né, de direito, né, ela vai estar dividida em dois períodos distintos, né, do ponto de vista republicano, né, a partir de 1889, ela vai estar dividida em dois períodos, de 1889 até a Revolução de 1930, que é quando eu falei, o governo Vargas, que é quando as coisas vão se modificar, e a dita Segunda República, né, a partir de 1930. Realmente o governo Vargas é um marco nisso aí, a gente vai discutir um pouco sobre isso, tá? Então, já no primeiro período da República, você já tem o que a gente chama, né, que eu acabei de falar para vocês, de uma a legislação urbanística e edilícia, né, no que toca a questão dos direitos, das restrições, né, e direito de construir dentro do território, né, nas terras brasileiras, tá? Então, por exemplo, os institutos da desapropriação, por exemplo, né, e como eu falei, alguma proto-legislação urbanística, né, e edilícia já aparecem aí, né, no Código Civil Brasileiro desde esse primeiro período republicano, tá? Chamada República Velha, tá? Voltando um pouco aqui, né, essa é uma imagem reconstituída, obviamente, do Rio de Janeiro, né, no final do século XVIII, início do século XIX, e o Rio de Janeiro, né, em 1808, né, uma pintura aí. E veja bem, como que isso vai se construir do ponto de vista, né, das cidades, da economia e por aí vai. Então vamos fazer aqui uma retomada das cidades coloniais especificamente, né, e falar um pouco de como é que essa estrutura institucional e política se dava. Então o sistema monarquista, né, uma economia predominantemente extrativista, tá? Com uma dependência muito grande do capital e do mercado internacional, né? Então as cidades, na maioria das vezes, né, os polos que se poderiam denominar de cidade no século XVII, no século XVIII, elas são basicamente litorâneas ainda, né? Há muito pouca penetração do território brasileiro, né, em direção ao interior do território brasileiro, né, o que há são grandes fazendas, né, ou grandes vilas, no máximo algumas vilas, né, que fazem essa transição entre os polos litorâneos muito maiores, né, que a gente já poderia classificar como cidade, e o sertão, né, o dito sertão brasileiro. Então, o processo de geração de cidades vai se dar dessa maneira, né? Então, cidades como por exemplo, São Vicente, Salvador a primeira, né, Vila de Olinda, São Vicente, são pontos, né, específicos do litoral brasileiro, né, onde vai haver sim um desenvolvimento mais dinâmico, né, mas bastante concentrado, né. Essa ligação entre esses polos, né, que seriam pequenas ilhas urbanas ao longo do litoral, digamos assim, né, a gente chama de ilhas porque elas estão pelo continente, elas estão desconectadas, né? Você faz isso por navegação, né? Pela costa mesmo, por navios, né? E aí entra um aspecto interessante da técnica de navegação, ainda a vela naquela época, né? É muito difícil você conseguir, por exemplo, sair de Salvador e chegar a Fortaleza, por exemplo, no que é hoje Fortaleza, no Ceará, né? no litoral do Ceará,
subindo, né, de Salvador para o litoral do Ceará, quando você passa ali pelo Rio Grande do Norte, tá? Então, quando você vira, né, que é aquele ponto mais oriental brasileiro, né, que é a Barreira do Inferno ali, não é por acaso que tem esse nome, né? As marés e os ventos mudam. E aí os portugueses e os primeiros brasileiros, né, descobriram isso da pior maneira possível, né? Muito navio, muita caravela naufragada, tá? Porque é ali o ponto onde se encontram marés e ventos completamente antagônicos, né? E aí, para você conseguir manobrar realmente navios à vela, é preciso de uma destreza muito grande, você precisa abrir muito e ir na metade do caminho até, né, em direção à África para você conseguir fazer o retorno e voltar. Então até chamava-se esse processo de a volta do mar. Até se descobrir isso, né, foi muita gente que morreu e muito navio naufragado. Então vejam que até essa conexão, é isso que eu quero, o ponto é esse, né? Essa conexão por mar, ela se faz, mas ela é bem precária ainda, tá? Até o século XVIII isso é bem mais complicado. Então o que você tem são esses polos dinâmicos, né? Conformados com muito pouca conexão entre um e outro, né? Então você tem uma dificuldade de formação de redes urbanas, especificamente no Brasil, até o século XIX. Tá? É mais ou menos o que se explica aí esse slide. E, né, como eu falei para vocês, vocês vão ter pontos, né, como Salvador, Olinda, Manaus, né, Manaus, Belém, Manaus, desculpa, Manaus especificamente, né, é uma cidade muito antiga. O Amazonas, né, ele foi percorrido, o próprio Duarte Pacheco entrou no Amazonas, e fez grandes entradas ali, e sempre foi um ponto de entrada muito dinâmico, né? Manaus o mercado de Manaus e a cidade de Manaus é muito antiga e ela está aí desde os primórdios brasileiros também. Então vejam que todos esses polos mais dinâmicos estão realmente ou no litoral ou na beira lá do Amazonas, onde a navegação era possível. Tá? Para dentro do Brasil, como eu falei com vocês, o que você tinha eram vilas, né, que faziam essa conexão entre o Grande Sertão e esses polos dinâmicos, com pouca conexão entre os polos. Tá? Poucos indícios de relações interurbanas, né? Então, como eu falei com vocês, as cidades vão funcionar mais como ponto de apoio, né, para o reconhecimento do território, né? Essa vida colonial ela vai ser sempre intermitente, né? Funcionando muito mais como lugar de troca do que de produção especificamente. A produção está para dentro do Brasil, né? Os grandes engenhos, as grandes fazendas, as grandes entradas, né? Então, a cidade vai cair, eu esqueci de colocar isso aí, no abandono entre aspas, né? Ela entra numa certa estagnação, num certo marasmo, tá? À medida em que cada vez mais tem as entradas e bandeiras, né, para dentro do interior brasileiro se formando, né? As grandes fazendas e os grandes engenhos, né, em direção ao interior. Essa conexão ela não é fácil, você não sai dessas cidades litorâneas e vai até a sede de grandes fazendas, né, que começam a formar as primeiras vilas e tudo com facilidade. Esse movimento pendular ele é muito complicado. Tanto que esses novos engenhos, essas novas sedes, né, dos senhores de terra, eles vão ter uma vida autônoma, raramente até a cidade. Então, somente a partir do século XVIII, né, no final do século XVIII, né, que esses senhores de terra, né, aí já vão estar muito abastados, muito ricos, com muita acumulação de riqueza, né, aí sim eles vão passar a ter a residência principal de novo, né, esses grandes maiores, né, não chegava a ser grandes, mas maiores centros urbanos no litoral. Então eles vão ter uma chácara nas redondezas, uma casa na parte urbanizada da cidade, e aí sim eles vão ficar a maior parte do tempo ali, tá? Cuidando dessa troca, né, do ponto de vista monetário e fiscal, né, essa troca do que ele produz na fazenda, e só vai à fazenda para momentos específicos, né, na hora da colheita ou alguma coisa dessa natureza, na hora do transporte de grandes mercadorias e por aí vai. E aí essa lógica se inverte, aí sim você vai ter, a partir do final do século XVIII, uma expansão, uma nova expansão, né? A cidade sai um pouco do marasmo e começa a se expandir novamente,
E aí, a partir de 1808, já no século XIX, né, com a chegada da família real no Brasil, é que realmente, né, as cidades brasileiras, principalmente as litorâneas, vão assistir a um crescimento realmente muito maior, tendo sempre o Rio de Janeiro como modelo, tá? Então, como eu falei para vocês, né, a chegada da família real no Brasil a partir de 1808 tem alguns aspectos aí que vocês vão ler depois, vão ver aí entre 1808 e 1818, né, a quantidade de coisa que vai acontecer no Rio de Janeiro em 10 anos, né? E a chegada da família real, ela tem, por que ela consegue dinamizar o Rio de Janeiro e, em consequência, as outras grandes cidades brasileiras? Primeiro, a abertura dos portos brasileiros. Depois, a elevação da categoria do Brasil a Reino Unido, né, a Portugal e Algarves. Então, a família real vem fugida, né, das guerras napoleônicas. Né? Napoleão invadiu a Espanha, invadiu Portugal, tomou tudo. E efetivamente a nata, né, inclusive o rei de Portugal, vem para o Brasil passa a ser a sede do governo português. Então eles precisam de uma estrutura, né, uma institucional e administrativa, burocrática, né, que comande todo o Império de Portugal. Então nós estamos falando de Goa, nós estamos falando da Índia, nós estamos falando de Macau, Goa na Índia, Macau na China. Nós estamos falando aí de Angola, nós estamos falando de Cabo Verde e por aí vai, tá? Então, né, um reino ultramarino, né, digamos assim, muito grande. Então, o Brasil vai se beneficiar disso. Então, o Banco do Brasil é fundado, grandes instituições brasileiras é fundado nessa época, tá? Isso faz com que realmente o Rio de Janeiro cresça e haja reflexo desse crescimento para outras cidades. Concomitantemente a esse crescimento, né, por conta de tudo que vai acontecendo no Brasil, a gente tem acontecendo a partir do final do século XVII, principalmente na região das Minas Gerais, né, a questão do ciclo do ouro. Então, como que se dá essa questão do ciclo do ouro? Vão se achando ouro e pedras preciosas, principalmente aqui na região de Minas Gerais, e inclusive isso, né, dá o nome ao estado hoje em dia, né? Uma conjunção das montanhas mineiras, né, das montanhas onde se acha o ouro e se acha as pedras preciosas, né? Terreno muito montanhoso, com os campos gerais daquela região, né, de Paracatu e de Montes Claros, né? E por aí vai, em direção ao Triângulo Mineiro, Alto Paraíba e por aí vai. Bom, em que momento que isso vai acontecer? Isso vai acontecer a partir da decadência, né, da produção açucareira no Nordeste, e isso vai fazer com que as pessoas, né, se desloquem em busca de outro tipo de trabalho, né, e outro tipo de produção, em direção a esse ouro e a esse ciclo, né, que está nascendo aí a partir da segunda metade do século XVII. É óbvio que isso vai ter um papel fundamental, né, na independência brasileira em 1822, né? E vai haver uma resistência enorme de Portugal com relação a isso. Vejam que a independência da Bahia só vai acontecer quase que um ano depois, né, no dia 2 de julho de 1823, né, simbolizando aí a resistência portuguesa, né, em deixar o Brasil ser independente. Mas acontece, né, em 1822, né, o primeiro império acaba se iniciando, né, com Dom Pedro I, e aí você tem essa reviravolta, digamos assim, né, institucional no Brasil. Como que isso se estrutura, né? Ainda se estrutura no trabalho escravo, né, com certeza, né, nessa época ainda principalmente indígena. Tem essas consequências, né, naturais de dinamização, né, urbana mais intensa no período de desarranjo dessa produção nordestina e um certo marasmo, né, nas cidades litorâneas, né, do sul e do sudeste. As principais cidades, né, que vão ser a cara desse período, né, vão dar o tom desse período, né, tem outras características que já não são mais as das grandes cidades litorâneas, né? Então você vai ter aí Vila do Paracatu do Príncipe, que é Paracatu, a própria Vila do Príncipe, que é o Cerro, né? Cerro Frio e hoje o Cerro, né? Diamantina, Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, né? Nossa querida Ouro Preto, e Mariana, né? Que vai ser a primeira capital mineira, tá? Isso vai acontecer durante o século XVII e o século XVIII,
Outras coisas também, principalmente após a Declaração de Independência, né, principalmente depois de 1822, né, com a criação do Primeiro Império, outras coisas, né, foram acontecendo, como eu já falei, concomitantemente, né, como a cultura cafeeira aqui no Brasil, né, se inicia, ela é introduzida no final do século XVIII, né, e aí tem a sua produção realmente acontece, né, durante o século XIX, né, cerca de metade do século XIX vai ser marcado por essa expansão da cultura cafeeira, né. Isso faz com que essa interiorização e ocupação do território do interior, né, se faça muito mais, de maneira muito mais dinâmica, né, e que as novas cidades que vão surgindo, principalmente ao longo do século XIX, têm uma outra cara, né, que não é a mesma dinâmica urbana, não é a mesma cara, né, das cidades litorâneas, né, tem outros perfis e outra dinâmica urbana, tá? Vai forçar com que haja um fluxo, né, de população, de mão de obra, principalmente, né, cada vez maior do sentido norte para o sul, né, do país, do Brasil, e no sentido leste para oeste, né, interiorizando essa ocupação do território aí, tá? Principalmente com a decadência do ciclo do ouro, a partir de 1825, né? É, esse trabalho escravo e essas pessoas todas que estavam, né, já aqui na região de Minas Gerais, elas vão mudar, né, vão começar a procurar trabalho, né, vão se deslocar em direção a essa nova cultura, essa nova riqueza que está acontecendo aí, que seria a cultura cafeeira, gerando outro tipo de urbanização e outro tipo de ocupação do território cada vez mais interiorizado. O Rio de Janeiro vai continuar sendo modelo para a urbanização, né, da nação como um todo, né, isso é absolutamente normal. As grandes capitais da Europa, né, principalmente Paris, né, e Londres, né, que seriam os grandes contatos que o Brasil vai ter, as grandes cidades internacionais, né, em contato direto com o Brasil, vão influenciar sobremaneira o Rio de Janeiro, principalmente no que toca às novas técnicas, né, de urbanização e de saneamento, né, chamado higienismo, né, uma vertente do urbanismo clássico, né? E aí o Rio de Janeiro vai observar todas essas questões acontecendo aí durante o século XIX entre os dois impérios, né? Primeiro os bondes, depois trens a vapor, a construção do primeiro esgoto, iluminação a gás, obras de saneamento, né? Várias delas acontecendo aí no Rio de Janeiro, né? E servindo de exemplo, né? de técnica de urbanização, metodologia e técnica de urbanização para outras cidades, tá? Então, tudo isso vai acontecer, né? Novo Porto em 1876, construção de ferrovias, inclusive a famosa Dom Pedro II, né? Que sai do Rio de Janeiro, sobe, passa em Teresópolis, Petrópolis, desce para a zona da mata do Rio de Janeiro, né? Interior do estado de Minas já, e acaba se ligando com São Paulo, né? E essa primeira ferrovia, né, vai acontecer já indicando, né, de maneira clara, né, consolidando essa entrada para o interior do Brasil, inclusive com o trem. Então, o Rio de Janeiro, mais ou menos como era nessa época dessas grandes reformulações, né, não vou entrar em detalhes da questão urbanística, né, do Rio de Janeiro agora. Na próxima aula a gente fala um pouco sobre isso, porque essas etapas também da evolução do urbanismo no Brasil vai incluir isso aí, mas não agora nessa aula. Bom, ainda, né, levando em consideração esse mesmo movimento, né, a gente tem aí, né, em 1888, né, um ano antes da proclamação da República, nós temos a abolição da escravatura. Isso vai gerar, né, a introdução de milhões de pessoas nessa dinâmica desse novo mercado. Então, vai aumentar o processo de imigração. Vejam que, né, tomando como exemplo a cidade do Rio de Janeiro, né, em 50 anos, né, pulou de 200 para 500 mil habitantes. Então, 150% de aumento, né? Então, já aí há essa pressão de ocupação, né, de áreas informais, né? As primeiras favelas do Rio de Janeiro são formadas, né, principalmente por pessoas que não têm onde morar, né?
Aí os veteranos de Canudo entram nessa dinâmica também, né? Foi um contingente do exército que foi conscrito para poder lutar em Canudos e depois liberado, né? Depois foram desmobilizados, né? E aí não tem onde morar, vão para o Rio de Janeiro e vão formar esses casebres aí nas primeiras montanhas, né, do Rio de Janeiro, né? Vão utilizar uma planta, né, que chamava favela, né, daí o nome, né, as casas de favela, as casas feitas de favela, né, principalmente para fazer a cobertura das edificações, né. De qualquer forma, a formação de grandes contingentes de força de trabalho para as primeiras indústrias, né, há uma série de historiadores bem sérios, inclusive, né, são revisionistas, né, estão revisando o papel, principalmente do Segundo Império Brasileiro, né, o Dom Pedro II, né, era um administrador e um monarca, né, extremamente competente, extremamente progressista no sentido da ciência, tecnologia e industrialização, né, entusiasmadíssimo com o processo de industrialização já da Revolução Industrial na Europa, né, ele é o primeiro a tentar com que o Brasil faça a sua própria revolução industrial, tá? Vai ser abatido aí em pleno voo aí pelo golpe militar de 1889, que vocês chamam de Proclamação da República, né? Mas já vai ter essa primeira tentativa, né, de industrialização brasileira ainda no Segundo Império, né? Ainda sob a égide de Dom Pedro II. Essa monocultura do café, né? O Brasil tem ciclos muito claros de riqueza, né? Limitados, né? No final das contas, começa a dar dinheiro, né? Esse troço do café começa a dar muito dinheiro, mas todo mundo a plantar café, vira uma grande monocultura, né? Ninguém se preocupa em fazer outra coisa a não ser plantar café. E aí é óbvio, como tudo é cíclico, né, no mundo, né? Vem uma grande debacle aí, né? Nessa monocultura, no preço do café. E isso vai refletir bastante aí na economia e na urbanização brasileira, tá? Nós vamos terminar por aqui, por agora, né? Já é uma aula bastante longa já para vocês assistirem. Na próxima aula a gente vai falar principalmente sobre, né, o finalzinho do Segundo Império e principalmente a cidade republicana especificamente e além, tá? Até a gente conseguir contextualizar isso tudo e realmente focar na questão institucional e de legislação, né, de políticas específicas urbanas no Brasil, ok? Fica aqui o meu muito obrigado, meu desejo, né, que fiquem todos bem, tá? E tem alguma bibliografia aqui para vocês darem uma consultada. E eu agradeço mais uma vez. Até o nosso próximo encontro, ok? Muito obrigado a todos.